Kalimerassas, nós estamos iniciando o nosso grande podcast Falando Grego, e nós cumprimentamos todos através de uma palavra em grego que significa bom dia, boa tarde, boa noite. E depois de 50 anos em que eu fui, durante minha época de acadêmico de medicina, eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, fiz uma grande etapa da minha vida profissional como apresentador de televisão, e depois me formei e abandonei totalmente esse tipo de atividade. E volto hoje com muita honra, trazendo o objetivo do nosso podcast é falar sobre a área médica. E eu, pela minha gratidão aos diretores da Unimed, que sempre nos prestigiaram, me prestigiaram profissionalmente, eu trago o Dr. Djalma Abrão Filho, que é o Djalma Antônio Abrão Júnior, um pouquinho do seu currículo: médico, oftalmologista, formado em medicina na 40ª turma da UFTM, formou em 1998, residência em oftalmologia na USP de Ribeirão Preto, mestrado em oftalmologia na USP de Ribeirão e pós-graduação na Universidade de Lérida, na Espanha. Membro do Conselho de Administração da Unimed Uberaba 2017-2022, presidente do Conselho de Administração 2021-2022 e diretor-presidente da Unimed Uberaba 2022-25, com muita qualidade, com muita galhardia para ganhar um bom nome e ser realmente um dos diretores que que passaram pela história da Unimed e que deixaram realmente traços bons, traços de amizade, traços de qualidade de administração. E atualmente o Dr. Djalma Abrão Júnior é atual diretor administrativo e financeiro da Unimed e diretor do Hospital Unimed hoje em Uberaba. Eu queria agradecer ao Dr. Djalma Abrão Júnior a presença no primeiro podcast Falando Grego. E queria te perguntar, o que foi que motivou a seguir a carreira médica? Bom, primeiro queria agradecer, uma grande honra, uma grande emoção, ser o primeiro convidado, né? Isso vou agradecer para o senhor a vida inteira, doutor. E bom, o que me levou à carreira médica? Eu venho de uma família que tem muitos médicos, então isso acabou acontecendo na minha vida de uma forma natural. Todos eles foram sempre inspiração, foram motivo de orgulho, principalmente meu pai. Então, a escolha pela medicina acabou sendo simples, acabou sendo fácil, ela não precisou ser pensada, ela ocorreu de forma natural na minha vida. E, doutor Djalma, por que a oftalmologia? Doutor, a oftalmologia também acontece na gente por vários motivos, e no caso meu foi na infância. Eu tinha bastante dificuldade com bola. E todos os meus amigos jogando futebol e eu não enxergava a bola, né? Então isso para mim acabou sendo um trauma da infância. Até um belo dia que eu fui oftalmologista e foi descoberto que eu tinha 3 graus de miopia. Aí eu comecei a entender por que eu era um perna de pau, né? Então eu acho que muito de querer entender a minha dificuldade e querer ajudar com que as outras pessoas não tivessem a mesma dificuldade, a oftalmologia aconteceu na minha vida. E o senhor sempre teve esse espírito de liderança? E principalmente quando percebeu que gostaria de se envolver com a parte administrativa da medicina? Eu sempre gostei de gente. Então, desde pequeno, eu participava de grupo de teatro na escola, era líder de turma, depois na faculdade eu era o presidente da comissão de festas, então eu sempre gostei dessa área. A liderança aconteceu na minha vida também de uma forma inusitada, até curiosa. Um dia eu estava numa corrida, parei para beber água no mercado municipal, encontrei um outro grande amigo, o Dr. Gustavo Tiveron, e ele me convidou para integrar uma chapa. Que eu tive a honra de trabalhar junto com ele. Exatamente. Fizemos parte da diretoria em que ele era meu companheiro de trabalho também. Que fizeram um trabalho que até hoje muito orgulha a todos nós, né? E nesse dia ele me convidou para entrar no conselho de administração. Topei o desafio, aí o senhor já sabe, né? Aí o mosquitinho verde morde a gente, aí não tem volta. Cada dia mais a gente vai se envolvendo, vai se interessando e vai amando a nossa cooperativa. Aí a gestão, a liderança surge. E quais foram os seus
principais desafios na sua gestão? O principal desafio foi suceder grandes nomes. Foi suceder o Dr. Sétimo, que trouxe a governança clínica, a governança corporativa para a Unimed Uberaba. Foi suceder o Dr. Vitor Maluf, que trouxe a verticalização e a criação dos nossos recursos próprios. Foi suceder o Dr. Wilson, que teve uma participação tão importante na condução da pandemia na cidade de Uberaba, mas principalmente foi suceder a todos esses grandes mestres, que mesmo antes do Dr. Sétimo vieram aí, inclusive meu pai, né? Então esse era um grande desafio. Seu pai foi um dos fundadores da Unimed Os Uberaba. fundadores e segundo presidente da Exatamente. Unimed Uberaba. E além disso, eu tinha que deixar minha marca. Também tinha que deixar um legado. Então eu acho que a marca da nossa gestão foi a profissionalização da empresa, depois de tantos tijolinhos deixados aí para essa enorme construção. E como que foi, doutor Djalma, liderar a sua cooperativa médica em tempos de grandes mudanças? E especialmente e principalmente durante a famosa pandemia. Doutor, eu peguei o finalzinho da pandemia, né? Eu peguei o último pico da pandemia, logo no comecinho da minha gestão. E isso sim traz muitos desafios, né? Porque a gente está trabalhando com todo mundo tenso, preocupado, as reuniões online, que nem sempre tem a mesma dinâmica da presencial, mas graças a Deus eu tive a sorte de isso ter logo passado. Então, assim, veio aí uma gestão que a gente buscou o tempo inteiro a profissionalização, buscou trazer grandes profissionais para a Unimed Uberaba e a gente tem hoje um time de gestores que eu acho que é um dream team, né? Um time de estrelas. Então, e eu sou uma pessoa que tenta sempre trazer novidades, eu sou inquieto. Então, assim, comigo, a Unimed viveu em constante movimento, né? Então, acho que era isso. Eu queria trazer uma cooperativa moderna, uma cooperativa ágil, uma cooperativa eficiente e uma cooperativa que cuidasse de todos. Funcionários, médicos e clientes nossos, beneficiários, sempre com muito amor, com muito cuidado. Então, esse foi o nosso grande desafio. Trazer a estratégia, trazer a visão empresarial e nunca esquecer a empatia e o cuidado com cada um de nós. Quais foram os principais desafios na sua gestão? Doutor, acho que tudo começa aí pelo histórico. Eu acho que a Unimed, todo mundo que passou por ela, deixou um tijolinho, né? Construiu um pedacinho dessa história. Vou contar a história a partir do momento que eu passei a vivê-la, né? Então, acho assim, o grande desafio era suceder tantas pessoas que tinham feito tanto pela Unimed. Veio aí o Dr. Sétimo, que instalou a governança dentro da Unimed. Sem dúvida. Veio o Dr. Vitor Maluf, que teve a brilhante ideia no momento certo de verticalizar nossos recursos próprios, que eu acho que é hoje que dá muita sustentabilidade. De repente chega o Dr. Wilson com um grande desafio de promover esses recursos próprios e ampliar a verticalização. E ele é impactado pela pandemia, né? E aí, nesse momento, a gente tem que ser muito justo e muito agradecido com a condução da pandemia pela Unimed Uberaba. Quando a gente pensa que entre 1.700 internados, só 3 pacientes foram para fora, mostra a magnitude do trabalho que foi realizado. Mas, claro, impactou em outras vontades, em outras construções, mas eu acho que essa construção vai ficar para a história. Então, quando eu cheguei sucedendo, acho que 3 grandes nomes que tinham feito tanto pela Unimed, acho que esse foi o primeiro impacto. E é claro que a gente quer chegar e quer fazer algo também para deixar na história, para deixar como legado. Então, eu acho que se eu fosse resumir a minha história nesses 3 anos de Unimed, eu acho que eu tentei ao máximo profissionalizar a cooperativa. A gente tinha uma cooperativa que tinha uma história, um legado de várias pessoas que estavam ali há vários anos. Eu sempre acredito que quando chega alguém novo, essa pessoa nova chega com uma nova visão, uma visão que às vezes que estava ali embaçada para quem estava ali há muito tempo. Então acho que eu tentei profissionalizar, eu promovi bastante mudanças e acho que a gente aproximou muito a cooperativa do cooperado, a gente trouxe muita coisa que acho que o Uberaba precisava e merecia e que a gente só teve essas condições graças a essa construção anterior. Se todo mundo não tivesse nos deixado uma Unimed tão plena, tão completa, talvez a gente não tivesse conseguido ir tão longe. Então acho que o grande desafio foi suceder grandes nomes e ainda trazer algo novo. Além dos grandes diretores que passaram, nós temos que agradecer a Deus de ter uma cooperativa
com grandes nomes profissionais, uma cooperativa que não deixa nada a desejar aos grandes centros, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Uberaba é uma cidade privilegiada de ter grandes profissionais em todas as áreas. Eu me sinto muito gratificado de ver profissionais em todas as áreas que representam a nossa cidade, a nossa escola, a faculdade, a UFTM, tudo isso. Eu queria saber como que você conseguiu, meu caro doutor Djalma Júnior, liderar uma cooperativa médica em tempos de grandes mudanças, especialmente durante a pandemia. Acho que a primeira coisa, só concordando com o senhor, eu acho que a Unimed Uberaba tem 75% de share de mercado porque a gente tem um corpo clínico inigualável. É o que o senhor falou, não fica devendo a nenhum grande centro. Eu chego a dizer que a gente tem profissionais que passam todos os grandes centros. Então, acho que o corpo clínico da Unimed Uberaba é o nosso principal ativo, é o nosso grande tesouro. E em todas as áreas, como o senhor disse, não tem um lugar que a gente não tenha alguém que se destaque não só localmente, mas no Brasil inteiro. Desculpa, doutor, só repetindo a pergunta. A sua liderança da cooperativa durante um período terrível que foi a pandemia. Eu peguei, na verdade, o finalzinho da pandemia, quando teve de novo aquele que foi o último pico, né? Então, você chegar, né? Acho que muitas das dificuldades, reuniões online que dificulta a condução da gestão, e ao mesmo tempo que você quer gerir, tem uma parte social, uma parte humana tão grande, tão importante acontecendo ao nosso redor. Então, acho que essa pandemia foi um desafio para todos nós e que impactou muito, mas que graças a Deus, acho que acabou, né? E a gente começou ali a nossa gestão no finalzinho da pandemia, né? Logo no comecinho de 2022, abril de 2022, né? E aí, realmente, foi um desafio. Vieram outros desafios grandes. A nossa gestão, ela buscou muito um equilíbrio financeiro, fazer com que a nossa cooperativa começasse a olhar com olhos mais carinhosos para essa parte financeira, porque a gente tinha grandes objetivos, que precisava de que essa parte financeira tivesse muito alinhada. E eu acho que muito disso que a gente fez para chegar onde que a gente está agora, com a possibilidade de a construção de um novo hospital. E o senhor acredita que conseguiu transformar ou construir durante esse período? Acho que, como eu falei, a gente profissionalizou a cooperativa, a gente construiu, a gente reformou todos os nossos recursos próprios, né? Principalmente o Hospital Unimed, que é um hospital que tem mais de 60 anos, então era muito importante essa reforma, a modernização do parque tecnológico. Hoje a gente tem um hospital com tudo do que há de mais moderno. O que a gente ainda não tem é porque o hospital não tem estrutura para ter, que a gente vai ter no hospital novo. Construímos a Unimed Saúde ali na Santos Dumont, que eu acho que foi a grande guinada do laboratório Unimed. A clínica de oncologia também ali na Santos Dumont, que eu acho que é um orgulho, não só para a cidade de Uberaba. Eu acho que a nossa clínica de oncologia é um orgulho nacional. Nacional, sem dúvida. Temos uma clínica de imagem com os melhores aparelhos do país, mamografia, ressonância, tomografia. Então, acho que a nossa gestão levou muito isso e trazer ideias novas. Eu acho que a gente foi muito corajoso, doutor, em vários aspectos. A verticalização de algumas áreas para o Hospital Unimed, a gente pegou e trouxe para todas as partes da cooperativa um entendimento que hoje todo o nosso setor de saúde suplementar tem regras, tem legislações e que por mais que a gente às vezes nos assuste, elas precisam entrar no dia a dia dos médicos e eu acho que a gente de alguma forma foi feliz em trazer isso para o dia a dia da cooperativa. Esse setor de oncologia é a menina dos olhos da Unimed, sem dúvida. É onde nós notamos onde o paciente, que muitas vezes está preocupadíssimo com a sua sobrevivência, ele se sente confortável e é muito bem atendido. A oncologia realmente é algo de especial que a Unimed Uberaba proporciona para todos os seus associados. E como que foi equilibrar a atuação como médico oftalmologista com as demandas administrativas da presidência?
Doutor, acho que essa pergunta deveria ser feita para minha esposa. Antes da Unimed, né, eu trabalhava muito de segunda a quinta, sexta-feira eu meio que emendava o final de semana para dedicar mais à minha família, e isso acabou, né? Não que acabou a dedicação, mas assim, acabou esse grande tempo. A Unimed, eu acho que tudo na vida, para a gente fazer um grande trabalho, a gente tem que se dedicar bastante. E eu acho que eu tentei me dedicar ao máximo, porque acho que quem está na liderança tem que inspirar e ser exemplo. Então a gente tem que estar ali no dia a dia para conhecer tudo. E eu tive que agregar isso ao meu consultório, né? Acabei tendo que diminuir horários, ampliar minha jornada. Eu começo a trabalhar às 6:30 da manhã, chego em casa às vezes 9, 9:30 da noite. Então meus horários mudaram um pouquinho. Isso gerou, claro, acho que um grande sofrimento dentro de casa, né? Porque elas sentiram falta do pai, do esposo, mas eu acho que todo mundo entendeu que o objetivo ali era por um bem maior, não só da nossa família, mas de toda a cidade. Mas foi um grande malabarismo e continua sendo. Sem dúvida, a família está em primeiro lugar, isso não tem dúvida. E, na sua visão, qual que é o maior desafio da saúde suplementar no Brasil hoje? Eu acho que o grande desafio hoje é a judicialização. Como a gente vive num país em que os contratos muitas vezes não são respeitados, a saúde suplementar hoje vive isso. A indústria farmacêutica fomentando algumas medicações que às vezes ainda nem têm estudos robustos, que a gente ainda nem sabe como é que elas vão atuar daqui a um tempo, mas joga na internet, joga no meio de comunicação, o cliente fica esperançoso, entra com processo na justiça e a gente nunca sabe como isso vai acabar. Então, essa falta de estabilidade, de consistência do judiciário na área de saúde, eu acho que é o grande desafio hoje para a saúde suplementar. Fora a chegada de novos players, novos produtos, novas medicações, novas tecnologias o tempo inteiro, e essa adaptação é constante. E isso tudo regido por leis que são hoje muito rígidas com a saúde suplementar. Então, são vários os desafios, né? Nós continuamos no nosso podcast Falando Grego com o Dr. Djalma Abrão Júnior. E o que o senhor acha que precisa evoluir em relação à relação entre médicos e operadoras? Eu acho que existe um grande desafio. A medicina mudou muito. Com a chegada dessas agências regulatórias como a ANS, hoje a medicina é regida por uma série de fatores que não tem como a gente fugir. Então, qual que é o grande desafio? É aproximar o médico da cooperativa, o médico do plano de saúde, para que ele possa entender quais são os nossos desafios, quais são as nossas necessidades, para poder nos ajudar, para se engajar e oferecer sempre a melhor medicina para o nosso beneficiário e, ao mesmo tempo, casar isso com tudo que a operadora precisa fazer do ponto de vista legal. Realmente, a medicina mudou muito nos últimos anos. O que ela mudou em 20, 30, 50 anos, não mudou em 500. E o senhor sente que a relação médico-paciente também mudou? Eu acho que a relação médico-paciente ela precisa ser refeita. Nesse caso aí, a gente sempre fala em modernização, nesse caso, eu acho que a gente precisa voltar ao passado. O cliente tem que estar mais próximo do médico, o médico mais próximo do cliente. A gente não pode ter o Google como um intermediário nessa relação. É necessário criar-se uma relação de confiança, muito mais de confiança. Você vê os médicos de um tempo atrás, vejo meu pai, vejo o senhor, vocês não tinham só um cliente, vocês tinham amigos. E é isso que a gente Sim. precisa retrazer de volta para a medicina. O cliente ele só vai confiar na gente plenamente, o paciente, quando ele passar a nos ver não só como um profissional de saúde, mas como um amigo, alguém que ele possa confiar, que ele possa desabafar e que ele possa acreditar que o outro lado vai estar dando atenção a cada detalhe da conversa. Nós somos de uma geração que acreditamos que a nossa profissão ainda, nós temos que ter uma grande compaixão com o próximo, com o nosso paciente. Essa é a maneira nossa de pensar. E a gente pede isso para que o jovem hoje, que vai se formar, que está se formando, que também tenha essa compaixão com o paciente. Na maioria das vezes, o paciente vai no consultório, ele não vai para passear lá no consultório, ele vai para levar uma queixa importante para ele. Isso é fundamental, realmente,
Depois dessa experiência intensa na presidência, o que o senhor aprendeu sobre liderança e sobre lidar com pessoas? Eu acho que liderança é inspiração. Eu acho que quando você inspira o seu liderado, ele entrega muito mais do que o combinado. Quando há amizade, quando você desperta a paixão, o engajamento em quem está do seu lado, ele vai entregar muito mais do que o combinado, porque ele vai estar fazendo não só por ele, não só pela empresa, mas também pelo líder. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que a liderança me ensinou que eu tenho que estar muito próximo de tudo. E muitas vezes as pessoas falam que os diretores, os líderes, têm que traçar estratégia e deixar a operação para as outras pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acho que a estratégia assertiva só acontece para quem conhece a operação no detalhe. Eu acho que isso eu fiz questão, não só eu, né? Toda a minha turma, que eu tive muito orgulho no meu tempo de presidência, Reinaldo, Giovano, Ricardo, Alcino, eu acho que todos nós trouxemos isso. A operação ligada à estratégia. Aí, quando você uniu tudo isso, a gente aproximou muito de todas as áreas, de todos os profissionais da Unimed, e a gente conseguiu uma entrega de cada um deles de uma forma diferente, muito mais do que o combinado. Então, eu acho que é isso. O líder, ele tem que ser espelho. E para ele ser espelho, ele tem que ser inspiração. Eu sempre tentei buscar isso. Nós que estivemos também na administração da Unimed, e com muito orgulho, todos esses colegas que você citou, doutor Djalma, é muito importante lembrar que nós saímos de uma empresa pequena e hoje a Unimed é uma grande empresa. Eu queria que você pudesse explicar isso para todos os nossos colegas cooperados, o que significa a Unimed hoje ser uma grande empresa. Pois é, é o que eu falei no começo, a gente só conseguiu chegar lá graças ao tijolinho que cada um foi colocando. Quem é hoje a Unimed Uberaba? Ela é muito mais do que um plano de saúde. É o que a gente fala às vezes até na nossa propaganda. Nós somos hospital, nós somos clínica de imagem, nós somos laboratório, nós somos oncologia, nós somos centro infantil, nós somos fisioterapia. Então hoje a Unimed é uma solução em saúde. Você chega na Unimed Uberaba, você vai ter o seu problema resolvido. E isso é muito importante que o cooperado que esteja chegando agora consiga entender. A gente pegou, eu falo por mim, eu peguei uma cooperativa que o que a cooperativa me dava era o cliente para o meu consultório. A gente não tinha nenhum dos recursos próprios que a gente tem hoje. E hoje a Unimed, eu acho que é a última trincheira do médico, é quem nos protege. Eu acho que hoje seria a única empresa com capacidade de acompanhar todas as mudanças tecnológicas e oferecer isso para o médico. Então, a operadora, a empresa, a cooperativa que a gente tem hoje, ela é muito importante. A gente está falando de 1.600 empregos diretos. Quantos empregos indiretos? 5, 6 mil. Quantas famílias hoje dependem Quantas de nós? vidas hoje a cooperativa Unimed Uberaba tem? Nossa, doutor, hoje com muito orgulho a gente pode falar 123 mil vidas. Viramos uma operadora de grande porte, né? Ultrapassamos a barreira de 100 mil vidas. E quando a gente soma com o intercâmbio, a gente está falando de quase 200 mil vidas tratadas em Uberaba, cuidadas em Uberaba. Qual a sua experiência atual como administrador de um hospital? O que te deixa mais preocupado e o que te deixa muito feliz em administrar um hospital que todo dia surge uma nova tecnologia, hoje se fala na robótica. O que o cooperado pode esperar de um hospital futuro da Unimed? Eu acho que foi uma grande felicidade eu ter ido para o hospital. Quando a gente está na gestão ali na operadora, nem sempre a gente está próximo da ponta. E eu ter chegado na ponta mudou muito a forma de eu ver cada um dos nossos recursos. O hospital, a gente compara ele a um aeroporto, né? Funcionando 24 horas por dia e sempre com uma surpresa, com uma intercorrência que não estava no mapa, né? Então, assim, é um enorme desafio. É uma coisa que traz para nós uma necessidade de um pensamento rápido, de uma agilidade constante. Eu me apaixonei por esse desafio Hospital Unimed e muito dessa minha paixão vem do grande time
que eu tenho lá hoje. Não tem como, nesse momento, eu não agradecer ao Bruno Zanata, nosso administrador, ao Fernando Araújo, nosso diretor técnico, ao Rafael Gotti, nosso diretor de governança clínica, e toda a equipe. São eles que são os pilares de eu conseguir conduzir e fazer uma gestão que eu considero que vem sendo muito boa. E, bom, o que vem por aí? Vem um novo hospital. Vem um novo hospital que, numa primeira etapa, tem 70 leitos. A ideia é que ele chegue a 200 leitos. A gente vai trazer, sim, a robótica. No atual Hospital Unimed, agora no comecinho do ano, a gente inaugura a hemodinâmica, que eu acho que é um marco histórico para o Hospital Unimed. A gente ter um centro cardiológico da Unimed Uberaba dentro do nosso hospital. Então, acho que isso vai entrar para a história do Hospital Unimed. Se Deus quiser, no comecinho do ano, a gente já vai estar inaugurando. As obras começaram agora. Estamos reformando todo o hospital. Quem está passando por lá está vendo que os quartos estão sendo reformados. Trocamos todas as camas, estamos trocando essa aparelhagem. O piso está sendo trocado. Acabamos de inaugurar a lavanderia, inauguramos um novo refeitório para os nossos colaboradores. Então, assim, o hospital tem um constante movimento. O senhor me conhece, você sabe que eu sou o inquieto, né? Para mim, sempre quando a gente chega no lugar, agora o tijolo vai acalmar. Não, vem mais uma outra a característica novidade. De cada um, né? Então, é verdade. Assim, eu sou inquieto e eu acho que no final das contas a gente vai ficar com as duas unidades, com a nova e com a atual. Então, acho que as duas têm que dar orgulho para todos os nossos médicos, para todos os nossos funcionários e para a cidade de Uberaba. Então, a gente quer trazer o que há de tecnologia de ponta, quer trazer conforto, mas principalmente segurança. E falando em segurança, o Hospital Unimed acabou de ser acreditado, a acreditação ONA. Isso aqui é importantíssimo, que é uma acreditação nacional. A acreditação ONA é importante para a história da Unimed e para o hospital, que é um hospital antigo e que teve que fazer todas as suas adaptações e conseguir a acreditação ONA. Isso é importantíssimo. Isso é o mérito de vocês e, principalmente, seu mérito de estar lá na gestão do hospital da Unimed. Isso é muito importante. Mérito nosso, doutor. E eu acho que é isso. Acho que é muito importante que as pessoas entendam que a acreditação ONA, ela acredita muito mais do que fluxos e processos. Ela acredita histórias de vida. Ela acredita histórias de segurança, de empenho, de dedicação, de todo mundo que está ali no Hospital Unimed. Então, conseguir esse selo, para nós, é uma conquista inestimável. Isso numa estrutura de 60 anos atrás. Então, mostra tudo que a gente teve que fazer para que a gente conseguisse esse selo, que é tão importante, principalmente para os nossos pacientes. Me perguntaram várias vezes sobre a hemodinâmica, e eu acho que existe uma expectativa muito grande. A hemodinâmica vai ser um novo traçado entre o Hospital Unimed antigo e o Hospital Unimed atual. A cirurgia cardíaca também existe a possibilidade do hospital se transformar também, ter a sua cirurgia cardíaca? A ideia é um centro cardiológico completo, com hemodinâmica, com angiotomo e com a cirurgia cardíaca. A gente quer não só a área de hemodinâmica, a gente vai estar inaugurando agora em janeiro. A gente vai estar inaugurando juntamente com a hemodinâmica 10 leitos de UTI cardiológicos. Então, a gente quer que seja, sim, uma solução na área de cardiologia. O paciente que chegar no Hospital Unimed com qualquer problema cardiológico, desde um simples exame até uma grande cirurgia, ele vai ter sua demanda atendida. Isso é muito importante porque o doente, o nosso paciente não sai de Uberaba para fazer nenhum procedimento fora. Eu acredito muito em todos os colegas e eu não gostaria de sair um dia para fazer qualquer procedimento fora de Uberaba. Uberaba precisa retomar o protagonismo na saúde aqui na nossa região. Sem dúvida. Eu acho que, como o senhor disse, né, o nosso corpo clínico é o melhor. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Faltava, às vezes, um pouquinho de estrutura adequada. E é isso que a Unimed agora vem entregar. A gente tem que trazer o turismo de saúde de novo para a nossa cidade. Uberaba tem que se tornar novamente protagonista dessa história. E o senhor sabe, a Unimed Uberaba, no que ela puder fazer, ela vai fazer para que isso aconteça. Dr. Djalma Júnior, na sua especialidade, oftalmologia, a evolução da medicina nesses 50 anos, o que a oftalmo tem evoluído e o que Uberaba evoluiu no setor da cirurgia oftalmológica,
O que é importante hoje na oftalmologia em Uberaba para todos vocês que são oftalmologistas? Eu acho que a oftalmologia em Uberaba é uma área que eu acho que muito orgulha a nossa cidade. Hoje aqui a gente faz todo tipo de cirurgia oftalmológica, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, cirurgia de retina. Então, todas as grandes cirurgias acontecem aqui. E nós temos os melhores aparelhos, tanto para a realização da cirurgia refrativa, quanto para a realização de cirurgia de catarata e grandes profissionais. Então, acho que a oftalmologia aqui em Uberaba, graças a Deus, foi abençoada por pessoas e por oportunidades. Então, a gente tem boas clínicas, boas aparelhagens e grandes profissionais. Eu acredito que Uberaba, na área de oftalmologia, está muito bem servida. E só voltando agora de novo, né, o apaixonado aqui pelo Hospital Unimed, né, e agora nós temos, pela primeira vez, um pronto atendimento oftalmológico 24 horas dentro do nosso hospital. Eu acho que eu, como ex-presidente oftalmologista, eu não podia largar o mandato sem entregar esse presente para Uberaba, que era uma coisa de enorme necessidade. A gente só tinha pronto atendimento na área pública, a gente não tinha um privado na área oftalmológica. A maioria das cirurgias oftalmológicas são em que o paciente faz a cirurgia e vai embora. Ambulatoriais. São cirurgias ambulatoriais. O que o Hospital Unimed hoje poderia proporcionar e poderá proporcionar para o cirurgião oftalmológico? Bom, hoje a gente já consegue fazer algumas cirurgias lá, cirurgia de estrabismo, cirurgias de oftalmoplástica, e agora a gente vem adquirindo um novo microscópio, e com a chegada desse novo microscópio, a gente abre um leque para todo tipo de oportunidade em cirurgia oftalmológica. Temos aí as grandes clínicas da cidade, mas o Hospital Unimed vai se tornar também uma alternativa para o oftalmologista que quiser trabalhar lá. Isso é muito importante dentro daquilo que o Hospital Unimed tem de objetivo. Eu acho que é de levar todas as especialidades para dentro do hospital. Uma solução completa em saúde, né, doutor? Esse é o grande sonho. É o grande sonho. E depois dessa experiência sua de liderança, de trabalhar com pessoas, qual seria o seu conselho para os médicos que estão começando agora, tanto na prática clínica, quanto na área de gestão, que eu acho que é muito importante também? Doutor, se engajar, estudar muito. Acho que o mundo está em constante movimento e o tempo inteiro a gente vem sendo atropelado por novidades, né? Então a gente tem que se dedicar, estudar muito e principalmente amar o que faz. Eu acho que quando você ama, quando você gosta daquilo que você faz, tudo fica mais fácil. Mas tudo isso aliado, acho que o jovem tem que entender, quando a gente forma, quando a gente sai, principalmente quando a gente sai da residência, a gente sai muito arrogante. A gente acha que a gente sabe muito mais do que todo mundo que está aí na estrada. Bastam poucos meses, né? Depois de que é aberto um consultório, que você vai descobrir que a vida é muito diferente. Então, é muito importante a gente, o médico novo, promova essa união com quem já tem um pouquinho mais de tempo de estrada, que aprenda não só a técnica, mas aprenda principalmente o jeito de cuidar. Isso eu acho que é muito importante. E saber fazer, gente, hoje é muito fácil. A gente tem que saber tratar quando tudo sai da rotina, quando vem uma complicação inesperada. E nesse momento, só quem tem muita experiência vai saber como conduzir o caso. Então, acho que essa troca de ideias, essa troca de experiência é muito importante para o médico que está chegando na profissão dele. E na parte de gestão, é se engajar, acompanhar, ir nos eventos e se apaixonar. É verdade. E na área de crescimento profissional, muitas pessoas nos perguntam nos corredores dentro do hospital, as próprias enfermeiras que trabalham no bloco cirúrgico, ou mesmo nas enfermarias, um plano de cargo e salário. Existe algum objetivo na sua administração no hospital de melhorar salário de enfermagem, ser um salário mais digno para as nossas enfermeiras e os cargos, porque tem muitas enfermeiras que estão lá há 20, 30 anos e nunca tiveram uma promoção, né? Qual que é o seu objetivo nessa área? Eu acho que o pessoal da enfermagem, eu acho que eles tiveram uma grande conquista nos 2 últimos anos, que foi o piso da enfermagem, que colocou o salário deles pelo menos num patamar de dignidade. Agora, o que a gente vem fazendo lá é construir um plano de carreira, que, se Deus quiser, vai ser implementado ainda no começo de 2026. É isso, eu acho que a pessoa,
que se dedica, que se empenha, ela precisa ser minimamente reconhecida. E não só por uma mudança de cargo, mas sim, não adianta a gente ser hipócrita e não falar que o dinheiro não é importante. É claro que também é importante, que as pessoas têm a vida delas fora dos muros do hospital, tendo que pagar boleto, tendo que pagar escola, água, luz e querendo, além disso, oferecer um pouco de lazer, um pouco de conforto para os entes queridos. Então, no que depender do Hospital Unimed, a gente vai sempre estar focado nisso, entregar um pouco mais em salário, um pouco mais em segurança, um pouco mais em conforto para cada um dos nossos funcionários. E o plano de carreira se inicia em janeiro de 26. E já na reta final da nossa entrevista, no Falando Grego, e quais são os próximos passos, doutor Djalma? Meus próximos passos, nossa, eu acho que eu sou muito de viver um dia de cada vez. Estamos aí na parte pessoal, né, lá do consultório, cada vez mais está investindo em oftalmologia, está trazendo novidade para os meus pacientes, né, está sempre aprimorando a experiência deles. Na parte de gestão, chego aí num grande desafio, né, a gestão administrativa financeira, sucedendo um grande mestre, Dr. Ricardo Sofiati, nessa área, né, então é manter a Unimed aí nesse alto patamar, com muita excelência nessa área administrativa financeira. O Hospital Unimed, para mim, é a minha grande paixão, mas também o meu enorme desafio é tentar entregar um hospital melhor, inaugurar esse hospital novo até o final da nossa gestão. E eu acho que são esses os grandes desafios. Eu acho que só vou conseguir isso porque estamos aí com um grande time, né, doutor? Não só nos conselhos, fiscal, técnico e de administração, mas principalmente na diretoria. Para mim é uma honra muito grande estar aí com o Reinaldo, que é um cara que eu já admiro há tanto tempo, né? E dessa vez ele como presidente, né? Está aí com a Giovana, que me acompanha aí há pelo menos 10 anos nessa jornada. E está recebendo 2 grandes novos amigos, que é a Marcela e o Joaquim, que também chegaram com gás total para levar a nossa cooperativa para essa transformação. Então, acho que todo mundo, ninguém joga sozinho, a gente joga em time. Eu acho que a gente está aí com um timaço e isso tudo vai não só me ajudar como pessoa física, mas vai ajudar todos nós. Eu gosto muito dessa história, de jogar em equipe, de formar um grande time e só assim eu acho que a gente se desenvolve. Muito obrigado por essa conversa tão rica e inspiradora. Sua trajetória mostra como é possível aliar o olhar clínico ao olhar estratégico, sempre com ética, compromisso e visão do futuro. Doutor Constantino, queria muito agradecer. Tenho certeza que vai ficar na história da minha vida ter estado aqui no primeiro episódio do Falando Grego, conversando com uma pessoa que, para mim, é exemplo e inspiração, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, hoje eu acho que eu tive uma oportunidade rara na vida, e isso me emociona muito. Então, quero agradecer muito ao senhor, a toda a equipe que está aqui conduzindo e criando o Falando Grego. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e quero ter sempre a honra, a alegria e o prazer de estar com o senhor em várias outras jornadas, em vários outros desafios. Muito obrigado. Nós nos sentimos extremamente honrados de tê-lo como o primeiro participante do nosso podcast Falando Grego e gostaríamos de informar a todos aqueles que nos acompanharam que esse é o primeiro podcast nosso em que o nosso objetivo é trazer pessoas da área médica e nós temos grandes nomes, grandes personalidades da medicina em Uberaba e que nós estaremos trazendo aqui para entrevistá-los, trazer um pouco da sua vida, da sua experiência, de informações importantes na área médica. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do Falando Grego. E na próxima semana estaremos de volta com mais uma conversa que importa, informa e transforma. Até lá, Efraristou, muito obrigado.